PowerPoint Apresentação. Olá, tudo bem com você? Nessa aula nós vamos trabalhar a parte de apresentação dentro do PowerPoint. Quais são os modos diferentes e as configurações que nós podemos utilizar dentro desses modos, ok? Vamos dar uma olhadinha como é que funciona diretamente no software? Vamos para a tela. Ok, então aqui dentro do PowerPoint a gente vai começar pensando como é que nós vamos mostrar a apresentação, tá? Abrindo o PowerPoint direto, nós temos dois modos de ir para o modo apresentação. O primeiro deles é aqui em cima, tá? Onde eu estou passando o mouse, que é iniciar do começo, e já aparece F5 ali ao lado, tá? Esse é o modo onde eu começo do primeiro slide. Se eu clicar aqui, ele vai abrir o modo apresentação diretamente do primeiro slide. Mas nós temos outro recurso, vou até mudar de slide aqui também, que é aqui embaixo, lá do lado direito, onde eu estou com o mouse e o cursor em cima aqui, ó, que é a apresentação de slides. Ele é bem parecido com aquele botão que nós utilizamos, mas ele começa do slide que eu estou trabalhando aqui no modo edição, tá? Então, se eu clicar aqui em cima, ele já abre direto daquele slide que eu estava trabalhando, tá? Então, às vezes você quer visualizar como é que ficou as informações, as animações que você colocou dentro daquele slide, você pode clicar diretamente ali, tá? Assim como lá em cima nós temos a tecla F5 como atalho para começar do início da apresentação, nós também temos uma tecla de atalho para que você comece no modo apresentação no slide atual que você está editando, que é o Shift F5, tá? Ele faz a mesma coisa que aquele botão que nós utilizamos agora lá embaixo também. Então, voltando para o modo de edição, nós temos uma aba ali na parte de ferramentas que é a apresentação de slides. Clicando aqui em cima, nós vamos ter algumas configurações. Os dois primeiros botões são exatamente aquilo que eu expliquei para vocês agora, tá? Então, é começar do início, ou seja, do primeiro slide, depois do slide atual, tá? Ou seja, do slide que eu estou editando. Então, aqui nós temos o botão de apresentação online, ou seja, apresentar online, que quando você conectar, ele vai gerar um link para que você possa compartilhar e fazer essa apresentação remotamente. Esse é um recurso que é muito pouco utilizado, tá? Porque existem outras plataformas que talvez tenham um desempenho um pouco melhor, mas é legal que vocês conheçam, tá? Você tem que ter uma assinatura válida dentro do Office para que isso ocorra, ok? Em seguida, nós temos aqui a apresentação de slides personalizada, tá? Então aqui eu posso personalizar quais slides, a ordem que eu vou colocar e tudo mais, sem modificar a apresentação que nós temos, tá? Então é importante que vocês saibam que existe essa possibilidade também. Logo em seguida, o próximo botão é a configurar apresentação de slides. Aqui nós temos algumas configurações interessantes, tá? O primeiro ali, ó, tipo de apresentação, exibida por um orador em tela inteira, que é o padrão que todo mundo conhece. Quando você inicia, ele abre a tela cheia com a apresentação dos slides normais, tá? Em seguida, é a apresentação por uma pessoa e janela, ou seja, ele não vai abrir em tela inteira, ele vai manter as barras do Windows, a barra de iniciar, a barra lá em cima. Vamos dar uma olhadinha como é que fica. Tá? Então, entrando no modo apresentação, perceba que não fica em tela inteira, tá? Então eu tenho o título lá em cima do PowerPoint e tudo mais. É uma forma diferente de apresentar também. E por último, ainda lá em configurações, nos tipos de apresentação, eu tenho a apresentação em quiosque, tela inteira, tá? Esse tipo de apresentação é importante que você antes configure o tempo para cada slide. Que ele vai ficar em looping apresentando aquela apresentação, tá? Geralmente vai ficar em uma tela, em algum lugar que você tenha, por exemplo, a apresentação de um produto ou algo assim, que tem que ficar automaticamente apresentando, repetindo aquela apresentação, ok? Em seguida, nós temos aqui umas outras opções. Repetir até a ESC ser pressionada, ou seja, ele vai manter um looping até que você saia da apresentação também, tá? A apresentação sem narração, caso você tenha feito algum tipo de narração para a sua apresentação, você pode desabilitá-la aqui. A apresentação sem animação, tá? Às vezes tem um computador que é um pouco lento, ou você simplesmente não quer que apareçam as animações que você colocou na apresentação, você pode automaticamente desabilitar através dessa opção aqui também, tá? E por último, dentro dessas opções, nós temos o desabilitar aceleração gráfica de hardware. Tá? Isso aqui é uma opção bem complicada porque você só vai fazer isso quando você tiver algum tipo de incompatibilidade com a placa de vídeo do seu computador, você vê que não está rodando legal, você pode tentar desabilitar
para ver se melhora a qualidade da sua apresentação, tá? Mas é bem raro você utilizar esse recurso, tá? Já do lado direito dessas configurações, nós temos ali mostrar slides. Eu posso definir quais slides, por exemplo, eu quero começar do slide 5 até o slide 9. Então, eu posso definir aqui, excluindo os primeiros slides ou os últimos slides, da forma que eu achar melhor. E aqui eu posso selecionar também uma apresentação personalizada que eu criei na opção ali anterior, no botão anterior. Ok? E por último, ali algumas configurações relacionadas ao avanço de slides, tá? Que pode ser manual ou através de intervalos já pré-definidos antes. E aí, com a relação de monitores. Quando você tem mais de um monitor conectado ao seu computador e você está no modo estendido, tá? Ou seja, você está mostrando duas telas diferentes para o mesmo computador, você pode definir aqui qual o modo de apresentação que você quer. Onde uma tela vai apresentar a apresentação em tela cheia, e você vai ter o modo apresentador, onde você tem um resumo e algumas configurações que logo nós iremos ver aqui durante a aula. Ok? Continuando aqui na barra de apresentação, nós temos aqui, por exemplo, a opção de ocultar slide. Para que isso serve? Tá? Eu posso, por exemplo, pensar esse conteúdo de slide aqui, esse segundo slide, eu acho que na minha apresentação ele não faz muito sentido no momento. Mas eu não quero excluir ele, eu quero apenas ocultar da minha apresentação, tá? Então, dessa forma, quando eu for aqui em apresentação, vou voltar para o primeiro, eu passar para o próximo slide, ele pula aquele slide, ele oculta durante o modo apresentação, tá? Então, é uma forma de você não demonstrar aquele slide e também não perder o conteúdo caso você queira reaproveitar depois ou qualquer coisa do gênero. Tudo bem, e além disso, você pode utilizar esse recurso de ocultar o slide utilizando o botão direito em cima do slide. Tá? Você aperta o botão direito e ali nós temos a opção de ocultar slide também. Tá? Nesse caso, ele já está oculto, nós podemos voltar a apresentar. Ok? Então, é o mesmo recurso que você pode utilizar. Tá? Em seguida, nós temos aqui testar intervalos. Esse modo de exibição, digamos assim, é para caso você esteja treinando a sua apresentação e você queira testar quanto tempo no total você vai gastar. Então, percebam que lá em cima nós temos aqui uma barrinha que está com um cronômetro. Tá? Na verdade, tem dois cronômetros, um para apresentação no total e outro para apresentação de cada slide. Se eu passar de slide, ele zera o cronômetro ali do meio e continua com o cronômetro da direita contando, tá? Então, esse serve para que você teste o tempo que você está gastando para cada slide, fazer exatamente esse teste para ver se a sua apresentação cabe dentro daquele tempo pré-definido. Você pode apertar S, que ele vai perguntar se você quer manter suas anotações, você pode, no caso aqui eu vou descartar, tá? Sem problema nenhum, não quero salvar esse tempo. Além disso, você tem a opção aqui, ó, de gravar apresentação de slides. Tá? Esse gravar aqui serve bastante para que você consiga fazer algumas anotações em cima e tudo mais, e também definir o tempo de cada slide de forma automática. Ou seja, você está apresentando, está simulando uma apresentação, consegue gravar aqui e já definir o tempo dos slides conforme a sua apresentação de forma automática, sem você ter que ficar contando, eu vou gastar 5 segundos. Não, você apresenta, passa de slide, ele já vai anotando esse tempo para você, facilitando bastante também, tá? Então, eu vou sair do modo apresentação aqui e vamos voltar lá. Além disso, para acabar com essa barrinha aqui, nós temos o executar narração, caso você tenha feito, usar intervalo, se você definir um intervalo para cada slide, você pode habilitar ou desabilitar aqui, e mostrar controles de mídia. Caso você tenha colocado, por exemplo, um arquivo de áudio, um arquivo de vídeo, um vídeo do YouTube, vai aparecer aquela barrinha para você dar play, pause, avançar ou não, até mesmo sair daquele vídeo, tá? E os dois últimos botões, que são os do monitor, onde eu vou configurar caso eu tenha mais de um monitor aqui para visualizar. E por último, legenda, tá? Onde você pode, conforme você vai apresentar, conectar um microfone e o Windows, no caso o PowerPoint, ele vai reconhecer a sua fala e vai mostrar uma legenda automaticamente na apresentação, tá? Então, em alguns casos, isso pode ser bem útil. Então, saiba que existe essa possibilidade, tá? Ela é um pouquinho chata de configurar, é bom que você teste muito bem antes para executar. Tranquilo?
E uma última função bem legal que vocês podem utilizar, que eu citei, vamos mudar o modo de apresentação novamente aqui para o modo de apresentação padrão, tá? Que é o modo de apresentação, o modo do apresentador. Então, quando eu apresento a minha apresentação, ele entra nesse modo normal. Mas quando eu tenho dois monitores e eles estão com imagens diferentes em cada monitor, eu posso, por exemplo, deixar numa projeção a apresentação aparecendo e no outro monitor eu posso simplesmente utilizar esse modo aqui, ó, mostrar modo de exibição do apresentador. Geralmente ele já faz isso automático, tá? Mas você pode mexer nas configurações. Aqui eu entrei, como nós estamos trabalhando só com o monitor, eu entrei de forma manual para que vocês conheçam como é que é. Então, nessa tela aqui, seria a tela que estaria na sua frente, e na projeção, onde está aparecendo a apresentação padrão em tela cheia, você vai ver o slide atual. Aqui você consegue já ter algumas informações bem legais, tá? Por exemplo, o slide padrão que vocês têm, e aqui vocês podem trabalhar, por exemplo, com uma caneta, como no meu caso, fazer anotações, colocar as informações necessárias. Tem algumas outras funções, por exemplo, eu posso ver o próximo slide, eu posso ver quanto tempo eu estou gastando nessa apresentação, tá? Posso habilitar e desabilitar a legenda conforme a necessidade. Olha lá. Então, ele já apareceu a legenda aqui já da forma que eu estou utilizando. Não é necessário agora no momento, tá? E você pode passar os slides por aqui também, tá? Tem um modo que você consegue, caso você tenha feito algum tipo de anotação, verificar as anotações que você tenha feito sem aparecer essas anotações lá na apresentação em tela cheia, ok? Com isso, a gente tem uma ideia de como funciona todo o modo de apresentação do PowerPoint, tá? Então, existe uma série de configurações que vocês podem fazer também. E uma última configuração legal, que vocês talvez não saibam e possam utilizar, é que, por padrão, quando você salva o arquivo do PowerPoint, ele usa o PPTX, tá? Que quando você abre esse arquivo, ele entra no modo do PowerPoint de edição. Mas você pode também salvar em um modo de arquivo onde ele abre diretamente no modo de apresentação, tá? Antigamente isso era muito utilizado para enviar mensagens por e-mails e tudo mais, tá? Mas caso seja útil ou você vai mandar para alguém, você quer facilitar a vida para que não fique se preocupando, entre em modo de apresentação e tudo mais, você pode fazer isso. Para que você consiga salvar nesse modo, você tem que vir aqui, salvar como, aí você vai definir, por exemplo, em uma pasta. E aqui, ó, nós temos o nome do arquivo e logo abaixo você vai selecionar o tipo de arquivo que você quer salvar. O que nós iremos utilizar para que entre no modo direto de apresentação vai ser esse aqui, ó, apresentação de slides do PowerPoint PPSX. Tá? Esse é o tipo de arquivo que eu posso salvar e ele vai, após que você salvar, pode fechar o PowerPoint. Aí quando você abrir esse arquivo, ele vai abrir em tela cheia, já no modo apresentação direto. Ah, professor, mas eu não consigo mais editar esse arquivo? Sim, você consegue. Só que para abrir esse arquivo, você vai abrir o PowerPoint primeiro, tá? Aí você vem aqui em abrir e seleciona aquele arquivo para que você consiga editar ele depois. Ok? Com isso nós temos uma ideia de como funciona a parte de apresentação dentro do PowerPoint. Tranquilo? Com isso, nós olhamos todas as formas de apresentação que tem dentro do PowerPoint, o modo de apresentador, tem o modo quiosque e tudo mais, que você pode utilizar, por exemplo, esse modo quiosque para apresentar um produto e manter uma apresentação em looping, mostrando todas as informações que são necessárias. Tranquilo? Dá uma olhadinha com calma em todas as opções. Bons estudos!